Olá, queridos! Hoje falo aqui da minha casa, onde eu reservei um cantinho para que nós possamos ter as nossas aulas. Vamos voltar um pouquinho na aula passada? Lembram-se? Em que nós acompanhamos a viagem de Cristóvão Colombo. Lembram dele? O navegador genovês que, a serviço do rei de Espanha, fez um novo trajeto para o que ele acreditava ser as Índias. E, na verdade, ele chegou onde hoje é o território das Bahamas. E em 1492 foi que ele chegou a essa nova terra que ele acreditava ser as Índias. Por isso, ao aportar as suas 3 caravelas Santa Maria, Pinta e Nina naquela terra e vendo aqueles habitantes, deu a eles o nome de índios, porque acreditava que havia chegado às Índias. Alguns anos mais tarde, um outro navegador chamado Américo Vespúcio, também de origem italiana, refez essa rota de Colombo. E após algumas viagens, ele deixou registrado que, na verdade, as terras onde Colombo havia chegado não eram as Índias. Elas eram, sim, terras que correspondiam ao que os europeus chamavam de Novo Mundo. E por causa disso, por ter sido Américo Vespúcio a realmente deixar registrado que as terras não eram as Índias, o continente recebeu o nome de América em sua homenagem. E nós vimos que a expansão marítima de Portugal e Espanha estava a todo vapor. Portugal e Espanha dominavam o comércio na Europa. Por quê? Porque dominavam principalmente a arte da navegação. E, claro, várias outras expedições foram enviadas com destino tanto a buscar novas terras, quanto também o comércio com as Índias. Mas eram 2 países potentes, poderosos e que disputavam a conquista de novas terras. Claro, não é, pessoal, que começou a ter conflito entre eles. E para que esses conflitos não se tornassem um empecilho a essas grandes descobertas, eu fico aqui imaginando o que o rei de Portugal e o rei da Espanha teriam conversado nesse momento. Uma livre interpretação da história, eu fico pensando que poderia ser assim. O rei de Portugal, aliás, hoje eu estou homenageando Portugal aqui com a minha camisa, não é verdade? O rei de Portugal e o rei da Espanha devem ter sentado para conversar. E, numa livre interpretação, pode ter acontecido assim. O rei de Portugal dizendo para o rei da Espanha: Ó Sua Majestade Imperial Real Espanhola, nós somos os maiorais, não somos, não, os reis da navegação. E o rei da Espanha, todo bobo, deve ter respondido: Sí, sí, como no, querido rey de Portugal, somos nosotros os mejores navegadores, los mejores comerciantes, o mundo é nosso. Meu caro rei da Espanha, mas nós temos que tomar algumas providências. O mundo é nosso, mas nós então temos que dividi-lo. Sí, está cierto, querido rey, Sua Majestade Portuguesa, tenemos que dividir las terras que encontramos. Ora, pois, porque senão vai haver briga e nós, como 2 potências, não podemos brigar. Sí, sí, concordo contigo plenamente. O que hace de irmos até Tordesilhas, uma linda cidade aqui de Espanha, e assinarmos um tratado. Pois, acho esta uma ótima ideia, ó Sua Alteza Espanhola Real. Acho que devemos sim ir a Tordesilhas, aquela linda cidade espanhola,
para fazermos a divisão do mundo entre nós, os maiorais. Sí, sí, como não, los mejores, los donos do mundo. Pode ter sido assim. Entre eles, resolveram que iam dividir as terras que fossem descobertas a partir de então. E foi lá na cidade de Tordesilhas que eles assinaram um tratado no ano de 1494, 2 anos depois da viagem do Colombo. Claro, eles queriam garantir que as duas potências dividissem entre si todas as terras a serem descobertas. E como é que eles fizeram isso? Bem, eles traçaram uma linha imaginária, partindo, pessoal, aqui das ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde já foi uma colônia portuguesa, como nós já vimos no nosso trabalho. E o que foi que esse tratado determinava de forma geral? Que as terras a 370 léguas a leste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam ao reino português. E que as terras a oeste desta linha imaginária pertenceriam ao reino espanhol. Então, era como se ficasse mais ou menos assim. As terras a leste da linha imaginária pertenceriam a Portugal. E as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Por isso que eu sempre digo, quem sabe história sabe mais. Por que é que aqui no continente, aqui na América do Sul, apenas nós no Brasil falamos português? Porque todos os nossos vizinhos estão nas terras que pertenceram à Espanha e que foram colonizadas pelos espanhóis. Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, todos eles falam espanhol porque foram colonizados pelos espanhóis. E nós, no Brasil, falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses. Inicialmente, queridos, como a gente pode ver, pela linha do Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro era apenas esse aqui. E vocês devem estar falando, ué, tia Cris, mas hoje o Brasil é muito maior. Isso é assunto para as nossas próximas aulas. A forma como o território brasileiro foi se expandindo para além da linha do Tratado de Tordesilhas é o que nós vamos estudar mais lá na frente. Então, hoje, o que é que nos interessa fixar? Que os reis de Portugal e Espanha, para evitar conflitos na disputa e na posse das terras a serem descobertas, o que eles fizeram? Na cidade de Tordesilhas, assinaram um tratado no ano de 1494, que dizia o quê? A partir de uma linha imaginária, partindo aqui das ilhas de Cabo Verde, as terras a leste pertenceriam a Portugal. As terras a oeste pertenceriam à Espanha. O que comprova isso? O fato de todos os nossos vizinhos falarem espanhol e nós falarmos português. Isso é fruto da nossa colonização. E estava tudo certo? Ficou tudo bem? Só que não. Portugal e Espanha fizeram o Tratado de Tordesilhas, mas eles esqueceram de combinar com outros países como Inglaterra, França, Holanda. Eles não gostaram nada de saber dessa história, de que Portugal e Espanha tinham dividido entre eles as terras a serem descobertas. E aí, queridos, começou um momento de grandes invasões, que nós também vamos estudar nos nossos próximos capítulos. Nossa terra já foi alvo da invasão de muitos outros povos europeus. E isso tudo nós vamos estudar ao longo desse ano. Então,
Depois dessa nossa aula de hoje, eu vou colocar lá na plataforma o texto do livro que se refere ao que nós conversamos hoje. Depois, vocês vão fazer a leitura, fazer os exercícios de fixação no caderno e aproveitar para manter o ritmo de estudo sempre recheado de momentos de lazer, de momentos junto com a família, um momento que vocês possam também, junto com a família, contar o que vocês estão aprendendo, ok? Estamos chegando próximos da Páscoa. Desejo a vocês todos uma Páscoa maravilhosa, que muito mais importante do que o doce do chocolate é a doce presença da família de vocês ao seu lado. É a nossa presença, ainda que virtual, nós sabemos que nós estamos conectados. Desejo a vocês um ótimo final de semana e na próxima terça-feira nós vamos continuar com essa história. E na próxima terça-feira nós vamos começar a entender, a conhecer mais como que o nosso país, o Brasil, virou Brasil. Porque, claro, a Terra já existia muito antes do europeu chegar aqui. Mas a nossa Terra enquanto Brasil é o que nós vamos começar a estudar nas nossas próximas aulas. Um beijo, se cuidem, fiquem bem e recebam o meu abraço carregado de saudade. Até a próxima!